Olá, meu nome é Leonardo Alves de Mello, sou aluno de mestrado em computação pela Unicamp e vou apresentar para vocês nossa pesquisa intitulada Identificando e contornando anomalias em sistemas de veículos com rotas. A orientadora é a professora Juliana Freitag Borim e o co-orientador é Luiz Gonzalez, da Conquer. Grande parte da população brasileira vive em áreas urbanas, um valor em torno de 85% do total, o que mostra a necessidade de haver projetos que melhorem a gestão de transportes urbanos, como é o caso do projeto Smart Campus da Unicamp, que leva o conceito de Internet das Coisas para dentro do campus, o que inclui iniciativas relacionadas a transportes. Este projeto tem como objetivo melhorar a experiência dos usuários que utilizam aplicativos de localização de ônibus em tempo real, identificando anomalias no sistema de posicionamento e propondo formas de contorná-las, usando como caso de estudos o sistema de transporte da Unicamp. Como metodologia, iremos analisar dados de posição pelo tempo de veículos de transporte público, desenvolvendo algoritmos preditivos com base nas rotas, conforme comentaremos a seguir, bem como a criação de sistemas que analisem em tempo real as posições dos veículos e alertem por possíveis inconsistências. Vou apresentar sobre o projeto Circulino, o qual faz parte do Smart Campus e como ele está sendo caso de teste para a nossa pesquisa. Esse projeto busca oferecer para os usuários do circular interno da Unicamp um serviço de visualização em tempo real dos veículos por meio do aplicativo Unicamp Serviços. Isso só é possível porque em cada veículo existe um dispositivo como esse da foto, o qual apresenta um Arduino Pro Mini, um microcontrolador, um GPS GSM para envio da localização e botões para a seleção manual de qual rota o veículo irá realizar. Essa configuração é feita pelo motorista. O dispositivo gera continuamente um JSON com informações de latitude, longitude, tempo atual e identificador da linha, bem como outras informações como velocidade, altitude, temperatura, entre outros. Esses dados são então enviados do dispositivo para servidores em nuvem, que então processam as informações recebidas e as repassam para cada aplicativo de usuário exibir em tempo real as posições dos circulares internos. Assim, é possível saber onde está cada ônibus dos 4 itinerários: Circular 1, Circular Noturno, Circular 2 FEC e Circular 2 Museu, e os usuários podem se planejar para conseguir utilizá-lo. Porém, algumas anomalias podem ocorrer, como é o caso dessa imagem, o qual o ônibus, representado em amarelo, não está realizando o trajeto que foi configurado pelo motorista, representado pela linha azul. Isso pode ocorrer porque o motorista se equivocou na hora de configurar a linha que seria realizada, o que é normal de acontecer, dado que essa configuração é manual. Neste projeto, iremos abordar formas de identificar esse tipo de anomalia, bem como elencar formas de contorná-la, mantendo assim a qualidade das informações. Para isso, é necessário criar algumas definições que ajudem no desenvolvimento dos trabalhos. São elas: leitura, informação de latitude, longitude, tempo e identificador da linha enviada pelo dispositivo em um determinado momento. E caminho, o conjunto de leituras enviadas em sequência e ininterruptamente por um determinado dispositivo em que somente a primeira e a última leituras se encontram próximas em relação ao ponto do terminal de ônibus. Com essas definições, e tendo acesso ao banco de dados com todas as leituras já registradas do projeto Circulino, propusemos um algoritmo que transforma o conjunto dessas leituras em caminhos. A ideia é, dado que as leituras já estão ordenadas em relação ao tempo que elas foram geradas, bem como pelo identificador do dispositivo, inicializamos um conjunto com uma lista vazia.
E a primeira leitura do caminho será a leitura próxima do ponto inicial do caminho. Então, as próximas leituras serão adicionadas nessa lista, até que uma volta do itinerário seja dada. E a última leitura será a que estiver próxima do ponto final da linha, completando o caminho. Ou seja, o caminho será a lista dessas leituras. Assim, é possível obter caminhos como este, em que os pontos em estrelas são todos os pontos de ônibus do campus, apenas para exibição, e o conjunto dos círculos, começando na cor violeta, passando por todo o espectro de cores, indo para o vermelho, formam um caminho, que representa o circular 2 museu. Uma vez tendo o caminho, é interessante pensar que gostaríamos de saber quando há uma anomalia, não apenas quando o caminho já está totalmente percorrido, mas durante seu percurso. Ou seja, devemos ser capazes de inferir sobre dados incompletos. Para isso, fizemos uma ampliação da massa de dados, de modo que, para cada caminho C de n leituras, criamos n-1 subcaminhos simulando C sendo percorrido. Primeiramente, crie um novo subcaminho C1 com a primeira leitura de C. Depois, crie um novo subcaminho C2 com a primeira e segunda leitura de C em ordem. E continuando nesse processo, crie um novo subcaminho Cn-1 com todos exceto a última leitura de C. Com a massa de dados pronta, começamos a pensar formas de identificar anomalias. E a primeira intuição é determinar pontos que sejam únicos em cada itinerário, como é o caso do museu, marcado pelo ponto vermelho, e dos outros pontos azul e verde, cada um respectivo para o seu itinerário, dentro do caso dos 4 itinerários dos circulares da Unicamp. Assim, propusemos o algoritmo de georreferência, capaz de predizer qual itinerário está sendo percorrido com base na posição de todos os pontos daquele caminho ou subcaminho. Uma vez que o trajeto predito é diferente do que foi configurado pelo motorista, temos uma possível anomalia e, inclusive, uma recomendação sobre qual trajeto deveria ter sido configurado, conforme falaremos mais para frente. É importante notar que, se não houver nenhum ponto de referência, o algoritmo sempre retorna o circular noturno, e no caso do exemplo, é o itinerário que tem menos pontos de referência em relação aos demais. Gostaríamos também de utilizar algoritmos de aprendizado de máquina, dado dado uma entrada de tamanho fixa, consegue predizer qual itinerário está sendo percorrido, o que nos permite utilizar também dados de tempo, que não foi utilizado pelo algoritmo de georreferência. Porém, como transformar um caminho, que pode ter diferentes quantidades de leituras, em uma entrada fixa? A resposta para isso foi realizar uma filtragem de dados, de modo a transformar todos os caminhos e subcaminhos em vetores de tamanhos fixos. Para isso, fizemos a seguinte estimativa. Como um caminho tem em média 20 minutos e há uma leitura a cada 5 segundos, isso dá um total de 240 leituras por caminho. E considerando que gostaríamos de traçar médias de cada 4 leituras para minimizar erros de GPS, chegamos a um valor de 60 leituras por caminho. Comentaremos mais sobre isso mais para frente. Assim sendo, para cada subcaminho que tiver menos de 60 leituras, apenas completamos com 0 os valores até termos 60 leituras. Se o caminho tiver exatamente 60 leituras, é o caso trivial de usar o caminho por inteiro. E se tiver mais que 60 leituras, divida o espaço percorrido em 60 compartimentos de mesma distância e para cada compartimento coloque a média das leituras que estiverem dentro do espaço percorrido. Com isso, teremos o exemplo do banco de dados de treino representado por x, que contém 60 leituras, cada uma com seus valores de latitude, longitude e tempo da coleta. E a resposta dada pelo y,
podendo assim mapear cada entrada com sua saída. Uma vez tendo a massa formada, escolhemos os seguintes algoritmos: algoritmo de georreferência, foi explicado anteriormente, floresta aleatória, rede neural convolucional, SVM e Ensemble Learning, com o resultado de todos os demais. Separamos a massa de dados em 80% de treino e 20% de teste. E na massa de treino, 80% dela foi para a validação cruzada, quando aplicável. Assim, obtivemos o seguinte resultado. O gráfico apresenta na vertical a porcentagem de acerto de cada algoritmo, e na horizontal a porcentagem de completude do caminho, ou seja, o quanto ele foi percorrido. O que buscamos é um algoritmo que logo no começo do caminho seja capaz de identificar o itinerário correto, identificando quanto antes anomalias. Foi possível perceber que o algoritmo de georreferência começa bem abaixo dos demais. Isso é explicado porque o começo de todos os itinerários é igual, no caso do circular interno da Unicamp. E esse algoritmo não leva em conta a hora de cada leitura, o que, sendo utilizada a hora, seria possível diferenciar, por exemplo, o circular noturno dos outros circulares, bem como levar em conta o horário específico em que cada circular sai do ponto inicial, dada a tabela de horários dos circulares. O algoritmo de Random Forest foi o melhor modelo, então é possível pensar em utilizá-lo em um sistema que identifica e corrige anomalias. Se considerarmos um limiar de 80% de acerto, podemos alertar uma anomalia a partir de 45% do trajeto concluído, conforme vemos no gráfico, contornando o erro antes da metade do trajeto, e ainda recomendando qual deveria ser a trajetória correta. Para finalizar, utilizamos o algoritmo de Random Forest também para provar qual é o melhor tamanho de janelas de médias. Percebemos que entre a janela de 45 e 60 leituras há uma ligeira melhora, e na janela de 60 até 180 não há avanços no acerto. Portanto, 60 realmente é a janela com o menor tamanho que maximiza os acertos. Dado todas essas informações, estamos atualmente trabalhando na criação de um sistema que utiliza o modelo para conseguir prever quando há anomalias atualmente no sistema do circular interno da Unicamp. E é isso. Muito obrigado.